Voltamos. Então, a questão agora, voltando para o assunto que a gente estava no vídeo anterior, até peguei a mesma figurinha, você tem essa sua partícula aqui viajando no espaço-tempo de Minkowski. Então, cada ponto aqui é um evento. Ela está em um ponto do espaço ou no centro do tempo. Isso vai. Essa sequência de eventos é sua linha mundo. Isso chama trajetória. Só que a questão assim, matematicamente, como é que você descreve isso? Né? Você não está escrevendo x aqui em função de t ou t em função de x. Né? Você está escrevendo esse cara com função de um parâmetro, esse cara com função de parâmetro. Você precisa de um parâmetro. Então você vai dando valores para o parâmetro. Então o parâmetro é tanto, x é tanto, t é tanto. Marcou ponto. Outro mexeu um pouquinho no parâmetro contínuo, mexeu nele, x mudou um pouquinho, t mudou um pouquinho. E assim você vai montando a trajetória. Sim, você pode usar, digamos, o t como parâmetro. Não tem problema, a gente vai fazer isso bastante, né? É o usual que a gente está acostumado. Mas agora aqui tem uma diferença, porque em mecânica clássica, digamos newtoniana, o t é esse parâmetro que eu estou falando assim, que não tem relação com nada. Né? Então você tem um sistema de eixo, né? Aquele é o seu sistema, então a propriedade de quem está observando. Né? E você obviamente tem um relógio para marcar o tempo, mas esse relógio não seria uma propriedade sua, a propriedade seria absoluta. Né? Então ele seria um bom parâmetro, né? Porque ele seria o mesmo, todo observador teria o mesmo, teria mesmo tipo de relógio. Só que aqui não é verdade. Né? Aqui a gente sabe que não só o seu sistema lá de eixo, lá a sua régua é propriedade sua, mas o seu relógio também é propriedade sua. Desse referencial um outro relógio, ele marca o tempo de jeito diferente. Então, isso a gente já sabe. Então, assim, quer dizer assim, não tem problema fazer isso, mas quando você faz isso, você diz que a gente está quebrando essa estrutura onde x e t estão em pé de igualdade. Né? Aí você, de certa forma, mais digamos, fisicamente, assim, você está escolhendo o referencial, porque você está descrevendo aquele sistema para um cara que tem aquele relógio. Né? Então, agora, se você descreve tudo, isso não tem problema nenhum, mas se você descreve x e t em termos de um outro parâmetro, aqui sim um parâmetro absoluto, né, que não tem relação com nenhum referencial, então você está descrevendo isso a priori para qualquer referencial em potencial. Né? Claro que você vai escrever um x aqui e um t aqui, mas esse é de qual referencial? A priori de qualquer referencial inicial aqui dá na mesma. Né? Agora quando você escreve x em termos de t, você está dizendo t, né? Então você está falando aquele referencial. Essa é a diferença, acho que dá para entender. Só que então a gente voltou para a ideia tipo, do Newton, você precisa de um parâmetro absoluto, de um tempo absoluto. Né? O que significa absoluto aqui é que não tem relação com ninguém que está sendo observado, ninguém que está observando o sistema. Então, digamos, o jeito óbvio de olhar, então, assim, você vai parametrizar no tempo de quem? Esse cara, para não ter relação com nenhum observador. Você vai parametrizar no tempo do observado. Essa é a questão. Então, a gente vai parametrizar em termos do tempo próprio da partícula aqui. Então, o tempo do cara que está sendo observado, a gente já viu isso, é o tal, aqui o d tal, é essa brincadeirinha aqui. Né? Então, se você abrir aqui, aqui tudo ficaria raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado dt. Né? É a relação entre o tempo que está passando para esse cara e o tempo dt que está passando para quem está observando ele. Então, a gente vai parametrizar essa curva em termos, o que o referencial está observando, a gente vai parametrizar em termos do tempo que está passando para quem está sendo observado. De um jeito bem maroto. Né? E essa escolha de parâmetro não é só que eu falo assim, tudo bem, eu tenho um monte de gente olhando, um monte de stalker, né? E uma plateia, né? E o cara lá no palco. Né? Então, se você não vou escolher de qual observador ali, né? Então você vai escolher o do palco, né? o tempo do artista. Né? Mas isso aqui, além de ter essa sacada, esse parâmetro, em termos matemáticos, ele tem uma propriedade especial. Né? A gente vai ver isso depois, se chama de parâmetro afim. Mas ok, então esse xmi, aqui é 0, 1, 2, 3, todos vão ser parametrizados em termos de um tal. Então você vai dando tal, vai marcando aqui. Né? Isso vai fazer uma curva. Então o que é quadrovelocidade? Se você tem esse cara em termos de parâmetro contínuo, você pode derivar. Né? Então você vai derivar as 4 funções, né? x0, x1, x2, x3. Isso vai te formar o que eu chamo do 0, 1, o 2 e o 3. Né? Esse aqui é um quadro, o que chama de quadrovelocidade. Vai perguntar, isso daqui aqui é importante, isso daqui é um tensor? Ou desculpa, um vetor, é um tensor de rank 1? Por quê? Porque dx
por definição, é um vetor contravariante, e dtal é um escalar, né? Então ele é o mesmo para todo referencial. É para você definir aqui dxmi dt não é dxmi dt não é, ele continua tendo um índice só, mas esse cara não é vetor, né? Porque o dxmi se transforma com matriz lambda, mas dt não é invariante. Dt, quando você faz a transformação de Lorentz, tem contração de dilatação do tempo, o fenômeno. Então o dt muda. Então esse cara se transformaria com lambda, mas o cara de baixo não. Ia sair um pedaço lá, aquela raiz. Então não se transformou. Então aqui é bom, um bom exemplo. Esse daqui sim, é um vetor, porque aqui se transforma com um vetor e aqui não transforma nada. Porque isso aqui é um escalar. Isso aqui, no final dos contos, é o ds quadrado. Na raiz, né? Quando o ds quadrado é negativo. Então aqui, eu achei que não tinha feito isso, mas é aqui, eu botei, até que eu não sou tão burro. Então dxmi é um vetor e dtal é um escalar. Então isso aqui é um vetor. Agora a questão assim, qual é importante? Qual o significado? Né? Só o comentário, se você for olhar o Landau ele define isso não em tal, seria assim, c tal, ou seria o ds mesmo, né, no intervalo. Então a velocidade dele é comprimento por comprimento, é sem dimensão. Aqui tem dimensão de velocidade mesmo, que é comprimento por tempo. Né? Então, mas ok. Mas qual o significado disso? Né? O que é velocidade nesse espaço de Minkowski? Porque tem componente, por exemplo, zero. O que é componente zero que é componente associado ao tempo de uma velocidade? Né? Então, assim, para você descrever isso, então significa assim, o significado é trazer esse objeto para coisas que a gente mede. A gente mede o que? É posição, velocidade, aceleração. Então, para você, mas isso mede com relação a um observador. Então, para a gente identificar esses componentes com coisas que fazem sentido para a gente tem que fazer essa quebra desse formalismo covariante que a gente chama, né? Digamos que está tudo meio que abstrato nesse espaço quadridimensional, para coisas que a gente usa no sentido que a gente tem o eixo x, y, z, e o parâmetro do nosso observador é t. Né? Então, se você tem, digamos, se t é função de tal, você pode inverter isso, escrever tal com função de t. Então você pode parametrizar tudo com t. Então o que seria isso? Isso daqui é dx dtal, é dt dtal, d dt, né? Regra da cadeia. Então agora vamos parametrizar tudo em t. Por quê? dt dtal eu sei, né? É o gama, aquela raiz, a gente já viu. É isso. E agora isso daqui é fácil. Né? Agora é só escrever cada componente. Por exemplo, x0 é ct. Então x0 vai vir esse gama, C dt dt, né? Então vai dar gama C. Então x0 aqui é C gama. Agora x1, 2, 3, ó, x1, 2, 3 é derivada da componente. Então é a velocidade 1, 2, 3. Né? Então ficou gama V. Então depois eu botei gama em evidência aqui, né? Então a componente 0 é gama C. A componente 1, 2, 3 é gama V1, V2, V3. Então essas aqui são as componentes. Né? Então a componente espacial dá a velocidade, só que multiplicado por esse fator relativístico. E a componente 0 dá a velocidade da luz com esse fator relativístico aqui também. Então, agora você pode ver assim, o que é a norma desse vetor. Isso aqui é interessante. É ele contraído com ele. Então, ele contra com ele co. Vamos fazer essa conta. Então, aqui, todo mundo tem gama, se é gama quadrado, em evidência. Aí, se é componente menos a componente 0, quadrado, mais os componentes espaciais. Então, aqui, menos c quadrado mais v quadrado. Se você tira o menos c quadrado aqui em evidência, esse cara vai ficar 1 menos v sobre c ao quadrado. E o que é gama ao quadrado? É 1 sobre 1 menos v ao quadrado c ao quadrado. Então isso aqui é menos c ao quadrado. Na verdade, a norma desse vetor ela é constante. Até, voltando assim, como o Landau ele usa o parâmetro o s, seria aqui o c tal. Né? Ele esconde esse fator, na verdade, aqui. Então aqui o dele na minha anotação seria menos 1. Mas como ele também usa os sinais trocados, aqui ele usa mais, aqui menos, então dele dá 1. É por isso que é muito comum, se você vê vídeo, mas aqui é dele, né? Mas se você usasse ao contrário, sinal menos aqui, sinal mais, aqui ficaria mais. Essa questão de mais e menos, o sinal não é importante. O que é importante, assim, é que na assinatura que a gente está usando, menos, mais, então um vetor tipo tempo, significa assim, um vetor tipo tempo é um vetor que tem norma negativa. Por quê? Porque a parte temporal dele é maior que a espacial. Então, quando você pega a diferença dos quadrados, é negativo. Um vetor tipo espaço
seria um vetor onde a norma é positiva, né? Então aqui, no caso, o que é universal é que a velocidade é um vetor tipo tempo, né? Se eu estivesse usando os sinais trocados, é que o sinal seria trocado, mas ainda assim a parte temporal seria maior que a espacial. É isso que eu quero dizer, né? Então, assim, tem gente que usa o outro, então ficaria mais, o cara justifica assim, então, nossa, todo mundo tem o quê? Velocidade da luz, né? O que seria, tem vídeo no YouTube sobre isso. O que significa C? C significa a velocidade de todos nós, né, nesse espaço de Minkowski, mas é um pouco forçação de barra nesse sentido. Aqui é um jeito mais formal, né, é a norma desse vetor. Dentro, o que é a norma? O produto escalar dele por ele mesmo. A gente tem uma rede de produto escalar. É menos a componente zero ao quadrado mais as componentes espaciais lá ao quadrado. E como esse cara é um escalar, ele é igual para todo referencial inercial. Essa daqui é a parte interessante. Isso, de certa forma, é óbvio. Óbvio. Vou botar aqui. Porque a gente está... Essa é a questão do parâmetro afim, né? Mas não quero falar disso aqui. O que é dx? U. Se é dx, dx, detal, detal. Então, detal quadrado, qual é a graça? O que é detal? É raiz de dx, dx. Sinal aqui menos, né? O c. Então, detal quadrado, ele tirou a raiz, né? Então, esse cara aqui corta é menos c quadrado. E aqui um comentário maroto, é que a gente fez a conta aqui, pegando o vetor aqui para um referencial, velocidade, ok e tal. Mas repare que o resultado, essa norma é um escalar. Então ela é a mesma para todo referencial inercial. Então quando você tem uma coisa que é um escalar, isso é muito usado em relatividade restrita, mais ainda em relatividade geral. Quando você tem um objeto que você sabe que é um escalar, você procura um referencial onde é mais fácil fazer a conta. Porque o resultado não depende do referencial. Então você poderia ter feito aqui, de um jeito bem mais fácil. Eu poderia ter escolhido, digamos, um referencial comóvel, né? Então um referencial inercial, deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui. Então um referencial comóvel, ele significa, o que significa esse cara? O cara pode ter qualquer trajetória, né? Uma velocidade que vai mudando ao longo do tempo, para um referencial inercial. Mas daqui, num instante de tempo, ele tem uma certa velocidade, a velocidade instantânea dele. Então, existe um referencial inercial que tem essa mesma, eu estou assumindo que existe um referencial inercial que tem essa mesma velocidade, né? E digamos, está do lado dele, né? Então nesse instante de tempo, para esse outro referencial inercial, depois que passar um tempo, esse referencial, como é inercial, ele vai com a sua velocidade para sempre, a velocidade da partícula pode mudar, né? Mas então em outro instante existe um outro referencial comóvel, né? Então, quer dizer, você pode fazer isso sempre, né? Então existe um referencial inicial onde naquele instante a partícula está parada. Então você pode ir e voltar para aquele referencial, botar a velocidade zero naquele instante, né? Então gama de zero é 1, né? Aqui a velocidade é zero. Então esse vetor seria só assim, a componente zero é c e o resto tudo é zero. E você pode calcular a norma dele aqui, o μ. Aqui obviamente é menos c quadrado, porque ele só tem componente zero. Aqui vai virar menos o zero quadrado, menos c ao quadrado. Então como isso foi calculado com um referencial inercial, ele tem que valer para todo o referencial inercial. Então, para o outro referencial inercial, onde essa partícula tem a velocidade v, vai dar o mesmo resultado. Você pode sempre fazer isso, esse tipo de coisa. Ajuda bastante. Aqui parece meio óbvio, ou meio, talvez não fácil, né? Mas às vezes ajuda muito você escolher o referencial. Geralmente é isso, o comóvel, né? Onde o cara está parado naquele instante. Então aqui, só voltando aqui, então o vetor, esse cara tem norma negativa, então da notação que a gente está usando, esse é tipo tempo. Tipo tempo não significa necessariamente que ele porque aqui é negativo, mas é porque a parte temporal é maior que a espacial. E como eu botei o menos no tempo, então aqui, por isso que esse cara é negativo. Se você tem velocidade, você obviamente pode ter aceleração, né? Então quadro de aceleração, eu botei esse A estiloso, porque o Azinho pequeno depois vai misturar com a aceleração, né? Aí começou a ficar muito confuso. Então a derivada da velocidade e aceleração. Uma coisa bem importante é que esses vetores são ortogonais, velocidade e aceleração. Por quê? Porque a velocidade tem norma constante, é fácil mostrar. Vamos fazer o produto escalar dos dois. Então o que é A? É du de tal. Esse cara você pode escrever como a derivada meio da derivada, isso aqui é v dv dt, tem um meio de ddt de v quadrado. É óbvio aqui, né? Então você vai derivar um, derivar o outro. Agora, só que a questão é que esse daqui, o μ, é menos c quadrado, que é uma constante. Então, se você derivar vai dar zero.
Então são ortogonais. Então a questão é que sim. Então aqui até é um jeito fácil de entender uma coisa. É para como esse é zero para todo referencial inercial, volta aqui. No comóvel, esse cara daqui é uma constante em x0. Então você concorda que o comóvel no outro, no comóvel da quadraceleração, no referencial comóvel, a quadraceleração, ela tem que ter componente zero no tempo, e aqui no espaço pode ter qualquer coisa, certo? Porque quando você faz o produto aqui tem que dar zero. Então, no referencial comóvel, a velocidade só tem parte do temporal, e a quadrivelocidade, a quadraceleração só pode ter parte espacial. Então, a norma da quadraceleração, como a parte temporal aqui vai ser zero, vai ser a parte espacial ao quadrado. Né? Então, é positivo. Né? Então, a quadraceleração a norma dele, nem estou discutindo nada, mas a norma dele é positiva definida. Então, a quadraceleração é um vetor tipo espaço. Né? A parte espacial dele é sempre maior. Então, existe um referencial inercial onde a parte temporal dele é zero. E o outro é o contrário. A velocidade é tipo temporal. Então, o vetor tipo tempo. Então, a parte temporal é sempre maior que a espacial. E existe um referencial onde a espacial é zero. Mas ok, mas vamos voltar aqui para qualquer um e escrever as componentes dele. Então, aqui que eu fiz. Esse cara é du de tal, eu escrevo como dt de tal, ddt. dt de tal é gama. Então, aqui ficou. Esse aqui é gama, escrevo fora. A parte componente zero desse cara é C gama, então deriva aqui um gama. E a componente aqui espacial é gama V. Tem que derivar aqui uma V. Então você tem que derivar gama aqui gama e depois o V. Então não é um pouco mais complicado. O que é derivar de gama? Lembra que esse cara é 1 sobre raiz. Você vai derivar, vai cair menos meio, vai cair aquela raiz 3 meios. Então é gama ao cubo. Aí ele é raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Aí você vai derivar v quadrado sobre c quadrado que menos i. Então aqui esse menos com menos corta, aqui vai cair um 2 que vai cortar com 2, vai ficar 2v dv dt, que é o a. Então ficou gama ao cubo, c quadrado, va. Então isso daqui é... Então essa componente vai ficar isso, né? E aqui você tem que derivar o gama vezes v e o gama velocidade v, derivado de v. Né? Então aqui ficou esse primeiro que eu botei o gama, derivada de v, por isso que aqui tem um a. Aí sobrou um gama, com esse gama, ficou gama ao quadrado aqui sem raiz. Esse primeiro eu escrevi esse cara, aqui então é aquele cara 3 meios. Aqui tem um gama, vem mais meio. Então ficou 4 meios, então quadrado, por isso que aqui tem quadrado. E apareceu aqui o VA. E aqui o último termo é a derivada aqui do gama. Né? Aqui ficou 3 meios, só que tem esse gama aqui de novo, então por isso que aqui ficou quadrado. Então essa aqui seria a quadraceleração. Então olha que no referencial comóvel, a velocidade é zero. Então aqui dá zero, como tinha já adiantado, né? Não tem parte temporal. Aqui dá zero e virou só o azinho, essa aceleração. Né? Pro referencial comóvel, seria um a'. Aqui. E agora, para acabar o vídeo, vamos fazer um exercício. Eu acho que vale a pena até fazer vou fazer mais um intervalinho. Falou, já volto já.